identificados aqui pelas letras A, B e C, com seus chapéus aí, com os diversos artefatos que estão presentes no que a gente chama dessa atividade a bordo. E os pescadores tratam dos artefatos num vocabulário de interação com outros seres que, em certa medida, partilham as suas próprias propriedades. Ou seja, artefatos e pescadores detêm qualidades muito semelhantes relativas às propriedades de resistência, de força, de capacidade de duração. Então, não vou entrar aqui nos detalhes, mas os pescadores elaboram a si mesmos e aos artefatos nesses termos. E o que eu busquei identificar nessa prática é que isso tinha uma origem não apenas numa construção simbólica mais ou menos arbitrária, mas numa dimensão do próprio processo técnico que está se passando. Antes de mais nada, essa relação de parceria com o anzol se explica porque, na verdade, é o anzol que pesca, não o pescador. O pescador simplesmente participa do processo de colocação do anzol ao fundo. Então, se estabelece aqui um tipo de relação bastante distinto do que aquele do lago com os anzóis. Nesse sentido, voltando então para a questão do indivíduo, da individuação do pescador, nós partiríamos então de alguns elementos colocados por eles, como a necessidade de uma disposição para estar a bordo, sendo ativo nesse conjunto de atividade, de operações que se desenrolam a bordo. Entretanto, aqui também seria necessário estabelecer uma distinção de escala. Por quê? De fato, a entidade que é necessário ter em conta nessa pesca do lago não é primariamente, nessa pesca costeira, não é primariamente o pescador, mas o barco. É o barco que pesca, é o barco que se desloca, é o barco que detém uma certa história, e o pescador é subsumido nessa entidade maior. Então, isso a gente poderia resumir em dois termos, duas categorias nativas: a ideia de serviço, que é toda essa operação interna ao barco, e a ideia de horário, que é a relação entre barco e maré, que marca toda a relação com o ambiente. Entre essas duas escalas, situaria-se o pescador. Resumindo bastante esse papel, né, mediador do pescador entre essas duas escalas da realidade, eu vou resumir a minha descrição no ato de lançar os anzóis ao mar e chamando a atenção para um fato específico. Os anzóis eles devem ser lançados ao mar numa taxa regular, porque, levando em consideração a construção do artefato, ou seja, da linha com a sequência de anzóis, a velocidade da maré e a velocidade do motor, isso faz com que, se não forem lançados a uma certa velocidade, a linha será tensionada a bordo e produzirá algum tipo de acidente. Então, o pescador deve estar sempre buscando essa regularidade de lançamento. Entretanto, o que os estudos do lançamento de anzóis revelaram é que essa regularidade ela é produzida através da criatividade, da relação entre o pescador e os anzóis. Para ilustrar isso, muito brevemente, eu trouxe dois gráficos que demonstram uma taxa de lançamento de anzóis idêntica, 0,83 segundo para cada anzol. Entretanto, a construção da sequência de lançamentos é absolutamente distinta. Só para explicar em linhas muito gerais, os pontos azuis são aqueles anzóis que são lançados, que são tomados na mão esquerda e numa sequência grande, e a partir de então lançados com a mão direita. Os pontos amarelos são anzóis que são lançados diretamente a partir do berço do barco. Então, o pescador joga com essas duas formas de lançamento e algumas outras que não estão inseridas aqui para compor a sua forma de jogar a linha ao mar. E isso é feito de forma muito distinta, muito rápida, mas que envolve um elemento de criatividade muito grande, de maneira que a regularidade é produzida através da criatividade. Alguns estudos sobre ação situada, por exemplo, têm demonstrado isso de forma muito interessante, por exemplo, em linhas de montagem de fábricas. A presença do humano não pode ser vista como uma simples automação do humano, ou uma mecanização do humano, no sentido pejorativo do termo, como uma simples repetição de gestos
num movimento absolutamente sinérgico ao da máquina. Na verdade, existe uma relação de outra natureza em que o humano parece colocar elementos distintos, né? E eu vejo aqui uma situação semelhante a essa. Bom, o meu tempo já está, imagino que partindo para o final. Eu não vou elaborar muito mais sobre esses elementos etnográficos, vou me deter aqui, mas simplesmente para mostrar que existe a diferença de escalas visualizada nesses dois contextos foi extremamente importante para entender que a relação entre humanos e artefatos não pode ser pensada sem que se pense antes no conjunto de relações que está dado naquele contexto e, a partir daí, pensar, então, na individuação do humano, se é que nós podemos falar nesses termos tão objetivamente, né? Antes de entrar num comentário final, eu queria só explorar um pouco que tipo de consequências isso pode ter com um exemplo só. Nos últimos anos tem tido uma alteração técnica nesse contexto com a inserção da rede. E a rede é absorvida nesses dois contextos de forma muito diferente. Na pesca costeira, a rede foi absorvida por esse sistema e eles passaram a utilizá-la sem maiores consequências, a não ser algumas reelaborações em torno da relação do humano com o artefato. Mas ela foi, de fato, incluída no rol de artefatos utilizados pelos pescadores. A título de esclarecimento, trata-se da rede fixa ao fundo, né? Não vou entrar nos detalhes da utilização dela, mas basta dizer que ela foi bem aceita, porque ela não constituiu, de fato, uma alteração desse sistema de individuação que foi aqui colocado. A relação entre serviço a bordo e horário foi mantida com a utilização da rede. Já no caso do lago, a rede foi inserida e, em seguida, rejeitada, inclusive numa situação muito mais complexa do ponto de vista político, ambiental, em que o IBAMA foi chamado a intervir e os próprios laguistas, uma parte considerável deles, rejeitou a rede. E rejeitou a rede por uma razão que tem uma relação direta com o próprio processo de individuação do laguista, porque a rede alterava substantivamente a relação do laguista com o peixe. Ela é, nos termos locais, uma covardia, porque ela, na verdade, pesca no lugar do laguista. A rede é colocada lá e o peixe vem e ele é emalhado pela rede sem a participação direta, é uma captura diferida, né, para usar o jargão dos estudos de caça. E isso implicava uma série de consequências. Todo esse processo de individuação, para usar os termos do Simondon, que envolvia a constituição ou a elaboração desse processo de informação entre duas escalas do real, era absolutamente transformado numa outra forma de relação. E a principal dessas implicações é que essa alteridade constitutiva da própria individuação do laguista não mais existia dessa maneira. E então começaram a existir várias formas de acusação em relação à rede e ela foi, por fim, rejeitada, né? Isso é um tema interessante para mostrar, talvez, como esses processos de transformação técnica talvez tenham uma leitura, uma interpretação interessante a partir do momento que nós conseguimos ter uma visão mais interna dos processos que estão sendo transformados, né, a partir dos próprios termos das pessoas que estão envolvidas neles, né? Talvez aí defendendo uma abordagem antropológica dessa situação. Bom, por fim, um comentário breve sobre individuação e etnografia, aí já numa outra dimensão da individuação, ou seja, como abordar dados etnográficos e qual a postura do etnógrafo diante do que ele está etnografando. Acho que o Simondon também inspira algumas reflexões a esse respeito. Eu vou lembrar, então, uma passagem em que ele trata das condições do conhecimento, acho que foi citado, inclusive, pelo Pablo, né, o final da introdução à individuação.